no livro de 2 Reis. 2 Reis, meus irmãos, terça-feira passada, quem esteve nos ensinando aqui foi o presbítero Azael de São Sebastião, que trouxe uma boa palavra aqui para nós. Glórias a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, amada igreja. Vamos ler 2 versículos. Aleluia. Vamos ler 2 versículos aqui, para nós pegarmos como a base daquilo que nós iremos falar. Mas quero pedir aos irmãos que ficam com as Bíblias abertas, se os irmãos quiserem, no livro de 2 Reis, nós vamos ler mais alguns outros versículos. Capítulo 3, então, versículo 11 e 12. Glória a Deus. Versículo 11, meus irmãos, disse assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Glórias a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu vou pegar o versículo 11 e a primeira parte do versículo 12. Vou pegar aqui a última parte do versículo 11, que diz assim: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Quando Josafá ouviu isso, ele disse: Então está com ele a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O assunto que eu quero comentar com os irmãos aqui nesta noite, eu quero vos falar sobre o currículo de um homem de Deus. Vamos lá? O currículo de um homem de Deus. Os irmãos sabem o que é currículo. Quem não sabe aqui, né? Todos aqui são trabalhadores. E quando se bate na porta a procurar um emprego, a primeira coisa que as pessoas pedem é um currículo. Não é assim? Eles pedem um currículo. E neste currículo está todos os seus dados e toda a referência que você tem, por onde você passou, aonde você nasceu, quando foi, nome completo, filho de quem é o pai, quem é a mãe, naturalidade, nacionalidade,
Então isso tudo está dentro do currículo de uma pessoa. Então o currículo, para quem quer anotar e para quem já sabe, não precisa. O currículo é um conjunto de dados relativo à vida de uma pessoa. Então, quando se fala no currículo, está falando de um conjunto de dados que é relativo àquela pessoa. Mas a nossa palavra de hoje aqui é sobre o currículo de um homem de Deus. Aleluia! Aqui, meus amados irmãos, no texto que nós lemos, fala de uma guerra. Eram 3 reis: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Eles fizeram uma aliança para guerrear contra o rei dos Moabitas. E diz que esses 3 reis, eles se uniram como se fosse um só. Os soldados, eles se uniram como se fosse um só povo e um só exército. E então, eles saíram em direção ao local da peleja. E então, diz que 7 dias se passaram e a água acabou. Não tinha água nem para os homens, nem para os soldados, nem para os reis, e nem para os animais. E então o rei de Israel, que era filho de Acabe, diz que ele levanta uma exclamação, uma reclamação ou uma queixa. Jeremias não gostava de queixa. Ele dizia assim: de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. E então ele levanta uma queixa e diz: mas o Senhor, Deus de Israel, nos trouxe para este lugar deserto aqui, para morrermos de sede ali, para desfalecermos aqui nesse deserto e perdermos a batalha aqui contra os moabitas. Mas diz que lá estava Josafá. Josafá era o rei de Judá. Josafá era um homem de Deus. Josafá era um homem de um bom currículo. Mas então Josafá, ele levanta uma tese e ele diz: mas porventura, nos versículos que lemos aí, versículo 11, não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos ao Senhor por ele? Veja bem que Josafá está procurando um profeta, mas não bastava apenas ser um profeta, tinha que ser um profeta do Senhor, que falava em nome do Senhor e que a palavra que ele falasse fosse a verdade na sua boca. Porque tem gente, irmãos, que diz ser do Senhor e que fala em nome do Senhor, mas a palavra não é verdade na sua boca.
O profeta não podia ser qualquer profeta. Glória a Deus. E então diz que levanta um dos servos do rei de Israel e diz: olha, aqui está Eliseu. Eliseu é filho de Safate. E o currículo dele é bom, é muito bom. Quer saber quem é Eliseu? Eliseu era um homem que deitava água nas mãos do profeta Elias. Não precisou mais nada. Josafá não quis saber mais nada de Eliseu. Quando falou que ele era o filho de Safate e que ele deitava água nas mãos de Elias, Josafá gritou e disse: está com ele a palavra do Senhor. Está com ele a palavra do Senhor. Foi o suficiente. Aleluia. Porque Eliseu, ele tinha aprendido com alguém que foi respeitado por toda a sua geração como um santo homem de Deus. Eliseu aprendeu com Elias. E então ali estava Eliseu. E então Josafá não teve nenhuma dúvida que a palavra de Deus estava com Eliseu. Aleluia. Meus irmãos, procura-se profetas verdadeiros. Meus irmãos, procuram homens de Deus verdadeiros. Sempre há alguém necessitando consultar um homem de Deus e um profeta de Deus. Aleluia. Então, meu conselho para nós hoje, nesta noite, é: engrossa o seu currículo. Aleluia. Coloca o que você possa colocar de melhor no seu currículo, porque tem alguém precisando consultar a Deus e você pode ser indicado por alguém. Aleluia. Diz então que os três reis, eles vão falar com Eliseu. Mas vou parar um pouco aqui na história dos reis e volto a falar no final. Mas nós vamos analisar um pouco sobre a trajetória de Eliseu. Vamos analisar um pouco sobre o currículo de Eliseu. Eliseu, os irmãos sabem que Eliseu era um arador de terra. E Eliseu foi chamado por Deus para ser profeta
extremamente zeloso por tua palavra que tinha mesmo. Era um homem de compromisso com a palavra de Deus. Mas ele disse: eu estou aqui por dois motivos. Primeiro, derrubar os teus altares. E segundo, quer tirar a minha vida. Jezabel, quando chega em Israel, a primeira coisa que ela faz foi derrubar os altares de Deus e edificar altar a Baal. E então diz que ela coloca lá os profetas para profetizar em seu favor, e diz que eram muitos deles, 450 que comiam direto na sua mesa. Eram profetas comprados por um prato de comida. Glória a Deus. Meu Deus. Mas Elias não era profeta comprado. Aleluia. Por isso que o currículo dele era bom. Eliseu não era profeta comprado. Por isso que o currículo dele era bom. Aleluia. Diz que Elias confronta tudo ali, marca tudo ali, desafia eles, Deus responde com fogo, vamos correr. E diz que então Jezabel ameaça ele, e ele foge então e vai para a caverna. Aleluia, glória a Deus. E ele vai reclamar com Deus, dizendo que ele era o único que Jezabel tinha matado todos os profetas e que só ele tinha ficado. E Deus disse: não, Elias, você está enganado. Ainda tenho eu 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Meus irmãos, ainda tem muito homem de Deus na terra. Ainda tem muito homem de currículo bom, profeta verdadeiro, que a fala de Deus na boca dele é a verdade. Ainda tem muitos homens de Deus que não se venderam. Onde estão, pastor? Escondidos em Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão aí: escondido em Deus. Fica escondido em Deus. Fala para ele: fica escondido em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus pedir para você se apresentar, você se apresenta. Mas não se apresenta de cabeça baixa, não. Se apresenta de cabeça erguida, sabendo que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, vocacionado por Deus, e que você representa Deus aqui nesta terra. E aí Deus pede para Elias descer, e ungir esse Eliseu como seu sucessor. E então diz que quando Elias chega até esse Eliseu está arando terra. E diz que Elias passa a capa nele lá, e diz que imediatamente ele segue Elias. Mas ele faz um pedido para Elias. Ele diz: primeiro eu vou despedir dos meus pais, vou beijar os meus pais, vou despedir dos meus pais, e também eu vou desfazer dos bois. Glória a Deus. E diz que ele vai, mata aqueles bois com o jugo, com o arado. Diz que ele faz ali um churrasco ali, faz fogo, assa aqueles bois e dá para aqueles homens que estavam ali trabalhando com ele.